Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima Virgem Imaculada. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Hoje é dia 2 de janeiro de 2021. Olha só, estamos ainda dentro do tempo do Natal. Lembrando que o tempo do Natal se encerra com a festa do batismo do Senhor, que nesse ano que está se iniciando será dia 10 de janeiro. Vamos lá então aos textos bíblicos para a celebração do dia de hoje. Primeira leitura da primeira carta de João, capítulo 2, versículos 22 ao 28. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. Com o salmista rezemos o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Repetindo, os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Atentos à escuta da palavra do Evangelho. João, capítulo 1, versos 19 ao 28. Este foi o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que dizes de ti mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto. Aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis, e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Assim seja. Peçamos ao Espírito Santo, doador dos 7 dons, que ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Hoje é dia 2 de janeiro, a igreja celebra a memória de São Basílio Magno e São Gregório Nazianzeno, bispos e doutores da igreja. Um é de 329, nascimento e morte em 379, outro nascimento em 330 e morte em 390. Vamos aqui uma nota a respeito desses dois santos do dia de hoje. Nascido numa família de santos, Basílio teve dotes extraordinários: inteligência, bondade, senso de organização, capacidade realizadora, energia, moderação e notável equilíbrio. Foi um dos homens mais completos da igreja, cognominado o Grande e um romano entre os gregos. Monge aos 28 anos, reformou o monaquismo de modo a que este não se distanciasse do mundo, mas nele exercesse vital influxo cristão. São Bento apela para sua paternidade. Cultíssimo, favoreceu também a cultura profana dos jovens, a quem amava com predileção e para os quais foi educador, sábio, forte, manso. Autêntico diretor espiritual, não queria nenhum excesso, porém gestos concretos de caridade. Bispo, aos 40 anos, de sua cidade de natal, Cesareia da Capadócia, hoje Kayseri, na Turquia. Organizou a igreja com autonomia do poder civil e defendeu-a contra as intromissões imperiais. Vigoroso pregador, censurou com firmeza a avidez dos ricos e as omissões dos fiéis esquecidos de seus deveres. Reformou o culto litúrgico e aconselhou a comunhão cotidiana. Fundou uma verdadeira cidade para os pobres, com hospitais, escolas, etc. Suas homilias e tratados de teologia fazem dele um dos 4 grandes doutores da Igreja Oriental.
Morreu aos 49 anos. Gregório nasceu também em uma família de santos e foi grande amigo de Basílio. Inteligência penetrante, fogosa e imaginação. Tinha tendência irresistível para a solidão e contemplação. Porém, a bondade, o zelo e a prodigiosa eloquência o impeliam para o meio dos homens. Inicialmente monge, foi depois bispo de Nasianzo, Nemisi, na Turquia. Depois de Sazima e, enfim, de Constantinopla. Impressionável e delicado, em face de fortes oposições, retraiu-se à solidão. Com Basílio foi o grande defensor da fé apostólica, especialmente da divindade de Cristo e do Espírito Santo. Humanista, orador, poeta, é sobretudo teólogo que deixou obras entre as mais profundas da Igreja Oriental, da qual é um dos 4 maiores doutores. Presidiu o Concílio de Constantinopla em 381. Uau! Que alegria, não? Quanto tesouro em nossa igreja, não? 2 santos doutores desse calibre, já no início do ano, esse segundo dia do ano, que nós celebramos. Bom, irmãos, vamos pedir a Deus, então, que nos dê o dom do Espírito Santo, que nos faz compreender as coisas de Deus. Talvez a gente não alcance a estatura intelectual, os dons da inteligência, no nível de inteligência que tiveram esses 2 santos de hoje. Mas há dons para todos nós e, acima de tudo, os 2 santos hoje celebrados, Basílio e Gregório de Nazianzeno, são grandes por amar a Deus acima de todas as coisas e pela fé em Deus. Todos os outros dons e talentos que eles tiveram se tornam grandes também e dignos de admiração por estarem à disposição do Evangelho, né? Por serem usados para o bem da evangelização. Como aquela taça do Salmo 22 que transborda, né? Ele enche minha taça, ele unge minha fronte e minha taça transborda em seu amor. Esse transbordar-se é quando a gente faz com que os dons se espalhem. Nós temos na primeira leitura de hoje, João, o apóstolo que também escreve as cartas, dentro ainda do tempo do Natal, dando mais alguns aspectos, algumas orientações sobre o anticristo, o problema dos anticristos. Ele fala de vários anticristos, a gente já meditou isso no encerramento do ano de 2020, dia 31, quando falávamos, e a partir do que João nos orienta, nos mostra, né? Quando falávamos dos anticristos que nascem dentro da própria comunidade. E hoje, João, na primeira leitura, está falando que o anticristo é mentiroso. E mentiroso é todo aquele que nega que Jesus está ligado ao Pai. Nega Jesus, se negar Jesus é ao mesmo tempo negar o Pai. Não tem como receber a presença de Jesus, estar com Jesus, negando o Pai ou negando Jesus, vice-versa. A Trindade toda, Pai, Filho e Espírito Santo, habita em nós. Mas dentro da comunidade, lá no tempo que João está denunciando, há aqueles que colocam em dúvida algumas coisas próprias do Senhor Jesus. Talvez em nossas comunidades hoje não tenhamos um problema tão claro em relação à negação da fé em Jesus, como estava aqui no início da igreja cristã e que João vai corrigindo, os apóstolos também, reforçando que Jesus de fato é o Cristo, é enviado por Deus, e negá-lo é negar o próprio Deus. Enfim, é rejeitar toda a obra de salvação. João fala assim, para nós não corremos risco de também manifestar doutrinas estranhas ao Evangelho, nos orientemos pela unção do Senhor. E a unção do Senhor, nesse contexto em que João nos coloca e nos explica, se você pega a leitura do dia 31, por exemplo, do anticristo nas comunidades, e agora essa falando que é mentiroso aquele que nega Jesus Cristo como Senhor, como Cristo, Jesus como Cristo. Então a unção é a palavra, é a própria palavra de Deus que nos ensina, é a palavra que nos exorta. Então, para a gente não cair nos mesmos erros de doutrina
de heresias, coisas do tipo, e sermos levados por ondas que se aproximam de nós, sedutoras, propostas de evangelho que muitas vezes destoam do que realmente deve ser o evangelho, para a gente não cair, não ser levado para essa correnteza do modernismo dentro da igreja, principalmente em relação à doutrina. A gente se apega à palavra de Deus, o seu santo evangelho é a unção, é o que nos ensina. E é claro, nós também tendo recebido a unção do Espírito Santo no batismo e na crisma, temos essa capacidade agora de poder discernir sobre todas as coisas que nos são propostas e não sermos levados por nenhum tipo de movimento estranho, tá? Que Deus nos dê a graça de nos reconhecermos necessitados dessa graça de Deus, sermos orientados por Tua Palavra e sabemos o nosso lugar no mundo. Como cristãos devemos ser testemunhos de Jesus Cristo. Não podemos esconder, não podemos, como diz Jesus em outro momento, né, colocar uma lâmpada debaixo da cama, mas ao contrário, fazer com que a luz de Cristo brilhe em nós. Testemunharmos o seu amor. Tudo que nós recebemos, toda essa graça de sermos cristãos, tudo isso, todas as dádivas que existem na igreja, por conta dela ser fundada e ser animada, fundada por Cristo e animada pelo Espírito Santo, tudo isso não pode ficar só reservado para um grupo, isso tem que ser anunciado, tem que ser proclamado. João Batista, no texto do Evangelho, ele é procurado e querem saber quem ele é de fato, se ele é o Messias, se ele é o profeta, se ele é Elias. Ele nega todas essas possibilidades, porque ele sabe que ele não pode afirmar que é quem ele sabe que ele não é, mas ele sabe quem ele é, que diante de todo o mistério da salvação, o papel dele é testemunhar o Messias. É ser testemunho da luz. Ele não é a luz, mas é testemunho da luz, daquele que veio para salvar. Então o nascimento de Jesus no Natal, que nós celebramos agora, porque estamos ainda no tempo do Natal, serve para nós como aquele momento em que nós nos enchemos de Cristo, nos tornamos íntimos dele e agora saímos em missão. Testemunhamos em minha família, no meu proceder, no meu trabalho, nos grupos em que eu chego, que as pessoas que eu me encontro, seja em qualquer ambiente, eu preciso testemunhar Jesus Cristo através do meu viver. Se o Evangelho de Cristo, o seu nascimento, é verdade em minha vida, eu preciso fazer com que ele se torne conhecido. Não dá para esconder a graça que de Deus recebemos. O Senhor nos abençoe, nos livre do mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.